Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta importante. Produtos usados para alisar os cabelos podem causar irritações nos olhos e até queimaduras graves na pele. Bom, além de ter divulgado novas regras para o uso desses cosméticos, a Anvisa interditou 5 fábricas em São Paulo durante uma operação de fiscalização. A dona deste salão conta que atendeu muitas clientes desesperadas. Rose, eu passei, coçou meu cabelo tanto, eu cocei, que meu cabelo ficou ferido. Me ajuda. Ela mesma já viu o estrago que produtos clandestinos causaram nos cabelos das clientes. Fica aquelas fios no cabelo quebrado. O alisamento custou caro para a Ada. Os produtos químicos que usou há 20 anos danificaram muito a estrutura do cabelo. Da raiz para as pontas, já foi eliminando toda a quantidade de cabelo que eu tinha na cabeça. Os alisantes contêm substâncias que mudam a estrutura química dos fios de cabelo e precisam passar por registro. Uma inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou 5 fábricas de alisantes para cabelos no estado de São Paulo. Os cosméticos produzidos não estavam devidamente registrados. Na cidade de Dumont foram encontrados produtos com substâncias corrosivas. Em Santópolis do Aguapeí, também no interior paulista, a lavagem do material era feita em uma cozinha comum. No mesmo local havia produtos vencidos armazenados. A inspeção foi feita porque a Anvisa recebeu diversas denúncias entre janeiro de 2023 e abril deste ano. Algumas utilizavam frascos de outras matérias-primas, mas colocavam etiquetas adulterando a matéria-prima que estava na embalagem, de modo que a vigilância não consiga identificar qual o risco que está associado àquele produto irregular. Os produtos irregulares podem trazer riscos aos olhos, queimaduras graves no couro cabeludo e queda dos cabelos. A lista de produtos cadastrados para alisar ou ondular os cabelos está no site da Anvisa. É uma coisa que pratica muita saúde para mim, para as clientes que estão dentro do salão, para nós profissionais. Donald Trump volta a ameaçar países do BRICS com taxa de 10% sobre exportações. Presidente Lula reage e diz que Brasil não aceita intromissão. Deputado Júnior Mano é alvo de operação da PF por suspeita de fraudes em licitações. 47 pessoas são presas em esquema de lavagem de dinheiro que usava empresas de bebida como fachada. Na série especial, como criminosos criam empresas de fachada em prédios sofisticados para enganar as vítimas. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Mil e 1.400 celulares roubados ou furtados foram recuperados em São Paulo desde o mês passado. Hoje a polícia convocou as vítimas para devolver esses aparelhos e muita gente pôde, enfim, ter o telefone de volta. Rosineide teve o celular furtado nesta praça em São Paulo. Apesar do susto, ela conseguiu bloquear os aplicativos dos bancos. Você fala assim, pronto, minha vida está toda ali. Tanto minha vida financeira como minha vida pessoal, todos os meus contatos. Entre junho e a primeira semana de julho, a Polícia Civil recuperou 1.400 celulares no estado, que, assim como o de Rosineide, foram furtados ou roubados. A medida faz parte de um projeto que está em fase de teste na Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. E intima a pessoa que está com o celular sem nota fiscal a comparecer à delegacia. Em alguns casos, quem comprou o celular não sabia que era roubado e tem a opção de entregar o aparelho. Paguei um pouco mais barato, aproveitei a oportunidade e agora fiquei sabendo que é produto de ilícito e prefere entregar esse aparelho. Quem não devolve o celular passa a ser investigado. Até agora, 908 aparelhos foram entregues aos donos. Quem tem o celular furtado ou roubado também pode contar com outro recurso. Mesmo à distância, a Polícia Militar de São Paulo consegue acessar a função anti-roubo do aparelho e, dessa forma, bloquear a tela do celular imediatamente após o crime.
A nova tecnologia está disponível para 80% dos celulares em São Paulo. O policial pode acionar a localização do celular e emitir um alarme. Para usar o recurso, é preciso habilitar a proteção anti-roubo nas configurações e procurar a Polícia Militar imediatamente, caso tenha o celular levado. Outra recomendação é sempre registrar boletim de ocorrência. É mais do que necessário fazer o boletim de ocorrência com o número de e-mail e também, se ela descobrir onde esse aparelho pode estar, também fazer um adendo ou nos comunicar pelos canais competentes. Grupos criminosos que atuam na zona oeste do Rio de Janeiro foram alvo de uma operação da polícia pelo segundo dia seguido. Entre os procurados está um ex-miliciano que hoje estaria aliado à principal facção criminosa do estado. Os agentes estiveram neste imóvel, na zona oeste do Rio, mas não encontraram Rodinei Lima de Freitas, conhecido como RD. Rodinei tem mandados de prisão por homicídio e associação criminosa. Dentro da casa foram apreendidos diversos celulares. RD estaria envolvido na morte de João Marchini, agente da CORE, grupo de elite da Polícia Civil, durante uma suposta tentativa de assalto em março deste ano. O criminoso teria abandonado a milícia, se aliado ao Comando Vermelho e se tornado um dos principais nomes à frente da expansão territorial da facção. Mata os seus rivais, que ali são as milícias, tenta ocupar o espaço e criar nessa região as narcos-milícias. Em 2 dias de operações contra grupos que atuam na zona oeste do Rio, a polícia também apreendeu carros blindados e um fuzil, que eram usados por milicianos. O grupo teria se aliado ao 3º Comando Puro, a segunda maior facção criminosa do estado, para reagir às investidas do Comando Vermelho. Segundo a polícia, o principal interesse seriam as comunidades do entorno do complexo de presídios de Bangu. Começar a arquitetar planos de tirar lideranças dali da facção que estejam presas ali dentro do complexo. 7 suspeitos foram presos em flagrante, entre eles um policial militar. A Corregedoria da PM informou que o agente será submetido a processo administrativo disciplinar. A Polícia Federal fez buscas na Câmara dos Deputados, numa operação que apura desvio de dinheiro público para financiar campanhas eleitorais no Ceará. Entre os alvos dessa ação está o deputado federal Júnior Mano, do PSB, suspeito de usar emendas parlamentares para comprar votos. Policiais federais estiveram no gabinete do deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará. A operação, autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, investiga o uso de emendas parlamentares na compra de votos e financiamento de campanha de aliados do deputado nas eleições municipais de 2024. Para a Polícia Federal, Júnior Mano exercia papel central, tanto na manipulação dos pleitos eleitorais quanto no direcionamento de recursos públicos desviados. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e em 5 municípios do Ceará. Além do parlamentar, 5 pessoas são investigadas. Segundo a Polícia Federal, suspeitos fazem parte de uma organização criminosa que manipulava licitações para favorecer empresas ligadas ao esquema. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 54 milhões de reais de pessoas físicas e empresas investigadas. Dados do Portal da Transparência indicam que nos últimos 3 anos, Júnior Mano destinou mais de 88 milhões de reais em emendas parlamentares. Júnior Mano está no 2º mandato na Câmara e foi o 2º deputado federal mais votado do Ceará em 2022. A assessoria do parlamentar disse que ele não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras. Também negou a participação de Júnior Mano em comissões de licitação, ordenação de despesa ou fiscalização de contratos. O PSB afirmou esperar que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos, respeitando o processo legal e a ampla defesa. O ministro Gilmar Mendes autorizou a abertura de uma nova investigação para apurar a participação de outras autoridades com foro privilegiado no desvio de emendas parlamentares. O presidente americano Donald Trump deve visitar a área atingida pelas enchentes nos Estados Unidos na sexta-feira.
O número de mortos chegou a 109 e o governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que 170 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas estão concentradas na cidade de Hunt, região onde ficam os acampamentos de verão, onde estavam as crianças. Socorristas e voluntários também realizam operações de resgate como essa, que usam cordas e coletes salva-vidas em uma luta contra a correnteza. Nesse outro vídeo, uma equipe ajudou uma mulher que buscou se abrigar em cima de uma árvore. Hoje, o governo confirmou que resgatistas do México também se juntaram à força-tarefa. Esse é, sem dúvida, um dos piores cenários que nós já vimos aqui. A correnteza arrastou completamente essa casa. A gente não sabe a situação da família, se eles conseguiram sair a tempo, mas dá para ver claramente que a água destruiu tudo. O imóvel ficou marcado com a data da tragédia. Assim, a Defesa Civil avisa que o local já foi vasculhado pelos agentes. Ao longo das ruas, móveis e pertences dos moradores viram montanhas de entulho. A cheia do rio, que atingiu ao menos 15 distritos, é considerada a maior da história desta região. A população também recolhe donativos para os desabrigados. Ruby Jones diz que sabe da importância de ajudar as famílias atingidas por desastres naturais. Eu nasci na Louisiana e já enfrentei um furacão por lá. A fila mostra o tamanho da mobilização da cidade. Durante todo o dia a gente tem esse congestionamento porque foi montado um bloqueio ali na frente. Nesse sentido ficam os acampamentos atingidos pelas chuvas. E para lá só passam moradores, socorristas, além de máquinas para ajudar na busca por desaparecidos. Mais de 20 agências estaduais foram convocadas para essa tarefa. As autoridades querem saber se houve falhas nos alertas, já que alguns moradores dizem que não foram notificados sobre fortes chuvas e possíveis enchentes. Ronald e a esposa contam que um vizinho ligou para avisar que o nível da água estava subindo. Quando olhei, a água estava quase invadindo a casa. Foi então que decidimos sair do local, disse ele. O presidente Donald Trump confirmou que vai visitar a área atingida na próxima sexta-feira. Aqui no Brasil, durante a reunião de líderes na Câmara dos Deputados, os parlamentares decidiram pautar para os próximos dias a proposta de corte de gastos públicos. Os líderes partidários decidiram que a proposta de corte de ao menos 10% dos benefícios fiscais para alguns setores da economia é prioridade. O projeto teve a urgência aprovada e deve ser analisado em plenário na próxima semana, no esforço concentrado antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18. Mas a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil fica para o segundo semestre. A tramitação foi adiada em razão da crise entre o governo e o legislativo por causa do impasse envolvendo o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A intenção é evitar que o projeto seja contaminado pelo clima conturbado. Mas existe a possibilidade do relatório ser analisado na comissão especial. Os governistas tentam evitar que mais despesas da máquina pública sejam bloqueadas. A conta tem que fechar, porque a verdade é que com o vazio do IOF, nós estamos com um buraco de 10 bi. 10 bi. Se até o dia 22 nós não resolvermos, isso vai significar corte em programas sociais e contingenciamento. Já escutaram o posicionamento do governo, que é totalmente diferente da realidade. Cerca de 80% deste parlamento decidiu. Eles judicializaram e o pior, atacaram de forma covarde usando as redes sociais. Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Muito boa noite, Lid. Esse início de semana tem sido de tempo firme. Agora, como fica a quarta-feira? Vou te contar, Mari. Seguinte, vai ser um dia bem aproveitável, viu? Boa noite para você, Edu. Boa noite. E uma ótima noite para você que está conosco. Em todo o estado de São Paulo, o sol predomina entre algumas nuvens e não chove. Na capital paulista, quarta-feira ensolarada, faz até 20 graus. No Rio de Janeiro e em Salvador, o sol aparece e tem previsão de chuva passageira. Máximas de 24 e de 26 graus.
Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados sobre os estados do Maranhão e do Rio de Janeiro. Aqui no satélite, vemos céu limpo em praticamente todo o país. Amanhã, uma frente fria no oceano espalha instabilidade sobre o litoral sul de São Paulo. Na região centro-oeste, a circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera mantém o tempo firme e o ar seco. No litoral do Nordeste, a chuva ganha força ao longo do dia. Tarde com máxima de 16 graus em Porto Alegre. Em Vitória e em Campo Grande, 26. 27 em Natal e até 32 em Manaus. Hora de entregar o seu tempo delivery. A Rosângela de Jundiaí, em São Paulo, mandou o pedido. Oi, Rosângela. Nos próximos dias o tempo segue estável e sem chuva. O sol ainda aparece, mas não esquenta muito não. Os termômetros variam entre 21 e 23 graus. A Vera quer saber a previsão para Londrina, no Paraná. Boa noite, Vera. Até sexta-feira o tempo segue estável. À tarde esquenta só um pouco, até 22, 25 graus. Faça como elas, poste nas redes sociais o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Ainda hoje, Lula responde a Trump e afirma que os países do BRICS não vão aceitar reclamações do presidente americano. Em Gaza, os terroristas do Hamas estariam perdendo o controle do território depois da revolta de parte da população contra as ações do grupo. Enquanto o exército israelense diz controlar 65% da faixa de Gaza, na condição de anonimato, um alto funcionário do Hamas revelou que o grupo terrorista comanda apenas 20% do território. No vácuo de poder, pelo menos 6 grupos rivais atuam na região. Os chamados clãs se unem sob a liderança do beduíno Abu Shabab, de 35 anos. Os grupos agem para garantir a entrega de alimentos aos civis e controlam, segundo fontes locais, uma escola em Rafah, no sul de Gaza. Em uma entrevista à imprensa israelense, Abu Shabab disse que começou a atuar contra o Hamas quando percebeu que o grupo terrorista estava roubando a ajuda humanitária que chegava na região. O líder do grupo armado afirmou ainda que vai lutar até o fim para derrubar a organização que controla a faixa de Gaza desde 2007. Abu Shabab defende que todos os 50 reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023 voltem para Israel. Ele classificou as ações do grupo terrorista como vis e desprezíveis. Hoje, juristas e ativistas dos direitos humanos divulgaram um relatório com evidências de abuso sexual, estupro coletivo e mutilação cometidos pelo Hamas contra pelo menos 15 reféns. O documento conclui que o grupo terrorista usa a violência sexual como uma estratégia de guerra. A ex-refém Ilana Gritskeviski disse: "É verdade e ainda está acontecendo." O Botafogo anunciou hoje o novo técnico para o lugar de Renato Paiva, demitido depois da eliminação no Mundial de Clubes. O italiano Davide Ancelotti chegou hoje ao Rio de Janeiro para assinar o contrato válido até o fim de 2026 e foi anunciado oficialmente no meio da tarde. Davide é filho de Carlo Ancelotti e era auxiliar técnico da seleção brasileira. O jovem treinador de 35 anos tem passagens importantes por grandes times da Europa, mas sempre como auxiliar do pai. Será a primeira experiência dele como técnico profissional. E lembrando que o Campeonato Brasileiro volta no sábado e no domingo tem Corinthians e Red Bull Bragantino em São Paulo, com transmissão da Record, R7 e Play Plus, ao vivo a partir das 6h30 da tarde. Mariana, Edu. Obrigada, Duda. A seguir, alta dos preços muda hábitos alimentares e o brasileiro troca carne pelo ovo. E na série especial, o crime que faz vítimas à distância. Como estelionatários de uma falsa central telefônica gastaram em poucos minutos R$750 mil de uma vítima em lojas de grife. Uma
pesquisa mostrou uma mudança no hábito de consumo de alimentos dos brasileiros. Veja se isso também não acontece por aí. Por causa da alta dos preços, muitas pessoas estão comendo mais ovos do que carnes. Comprar tudo que a Sueli gostaria, não dá. Não dá para encher carrinho. O que entra no carrinho precisa caber no bolso. Só o arroz e o feijão que a gente não troca a marca. Numa pesquisa com 2.000 consumidores, 84% perceberam, nos últimos 12 meses, aumentos significativos nos preços dos produtos. E 64% disseram que esse custo maior afetou a alimentação do dia a dia. O percentual foi ainda maior entre as famílias mais pobres. 81% das classes sociais mais baixas tiveram seu consumo diário impactado pela alta de preços. Então a gente vê o quanto que a inflação, principalmente nos alimentos, ela é um fenômeno econômico ali que acaba impactando mais fortemente realmente a população mais baixa. Os entrevistados reduziram o consumo de 7 alimentos em média, ou até deixaram de comprar. Entre eles, laticínios, óleos e azeites e sucos industrializados. Entre os produtos considerados essenciais, a carne foi apontada por 93% das pessoas ouvidas no levantamento. Só ficou atrás do arroz. Mas como querer é diferente de poder comprar, a carne perdeu espaço no carrinho para outra proteína mais barata. 87% disseram comprar algum tipo de carne e 89% ovos. Eles também andavam caros, mas a queda no preço favorece a escolha. Há 3 meses atrás, uma bandeja dessa aqui de ovo, vendi ela a R$19,99. Hoje eu estou vendendo a R$12,99. A tendência é que essas quedas permaneçam pelo menos até o final do ano, até outubro, novembro. O ovo mais barato ajuda, mas o que o Ivan espera mesmo é voltar a fazer churrasco com mais frequência. A gente diminuiu o consumo por quê? Por causa do preço. Agora, se o preço for atrativo, a gente volta àquele hábito normal. Finalzinho de semana, um churrasquinho. A mãe da cantora Marília Mendonça está sendo acusada de ter exigido 50% do seguro destinado às famílias das vítimas daquele acidente aéreo que matou a artista. O seguro foi pago quase 2 anos depois da queda do avião, que tirou a vida de Marília Mendonça e dos outros 4 ocupantes. O acidente aconteceu em novembro de 2021, quando eles viajavam para um show em Minas Gerais. O valor do seguro da empresa responsável pela aeronave era de $1 milhão. O valor seria dividido pelas famílias das 5 vítimas, o que daria $200 mil para cada uma, mais de R$1 milhão. Mas as famílias das outras vítimas denunciam que Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, recebeu metade do valor total. O pai de Henrique Ribeiro, produtor da banda que também morreu na tragédia, lembra que o acordo foi direcionado de forma extrajudicial. Se não acordassem aquilo, ia ser judicializado. E o problema de ser judicializado é que demoraria, o que se vê no normal é de 8, 10, 15 anos para se resolver isso. O produtor Henrique Bahia trabalhava com Marília Mendonça desde o início da carreira dela e deixou um filho. O padrinho da criança acompanhou a negociação e reclama da falta de consideração por parte de Ruth Moreira. Ele era amigo pessoal da Marília, ele era produtor pessoal da Marília, ele fazia tudo, ele dava vida, ele vivia pela Marília, 24 horas. Entendeu? Então a gente ficou muito triste com essa consideração que tiveram por ele, né? As denúncias vieram à tona em meio à disputa judicial pela guarda do filho de Marília Mendonça. A defesa de Ruth Moreira foi procurada, mas até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Uma investigação da Polícia do Distrito Federal descobriu um esquema de tráfico interestadual de drogas. O entorpecente chegava ao estado de Goiás, sabe como? Em caminhões cegonha, e de lá era distribuído em carros, principalmente para Brasília. 47 pessoas foram presas. No vídeo feito pela polícia, um dos presos conta como o mecanismo liberava o fundo falso do veículo. Tira o painel ali, por favor. Vermelho ele destrava, quando apaga a luzinha ele tranca. De acordo com a investigação,
A droga produzida na Bolívia e na Colômbia entrava no país por Rondônia. De lá, os veículos onde estavam os entorpecentes eram transportados em caminhões cegonha até Goiás, onde a droga era distribuída em veículos menores. Era foco em Brasília até por conta de poder aquisitivo. Eles vendiam uma droga de melhor qualidade, uma cocaína menos misturada, do que é vendida em regra nas ruas. Foram cumpridos 75 mandados de busca e apreensão. 47 pessoas foram presas. Segundo a polícia, os integrantes da quadrilha mantinham um estilo de vida discreto e usavam empresas de bebidas e transportadoras para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Durante a operação, foram apreendidos 4 milhões de reais em drogas, principalmente cocaína e maconha. É uma organização criminosa que envolvia vários familiares, tanto de Rondônia como daqui, como do Distrito Federal, e em grande volume vinham, principalmente em compartimentos escondidos dentro de veículos que vinham sobre cegonhas. Então tudo isso era para dificultar o trabalho de fiscalização. Em visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel disse ter indicado Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Hoje, o presidente americano disse que os países do BRICS, que inclui o Brasil, estão tentando prejudicar os Estados Unidos. Para Trump, uma tarifa de 10% contra os países do bloco deve entrar em vigor muito em breve. E comentou, eles estão tentando destruir o dólar para que outro país possa se tornar o padrão. E não vamos perder, afirmou Trump. As tarifas recíprocas impostas a diversos parceiros comerciais entrarão em vigor no dia 1º de agosto. Em meio às negociações comerciais, Donald Trump recebe a visita do primeiro-ministro de Israel aqui na Casa Branca. O presidente americano tenta chegar a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza que possibilite a libertação de 50 reféns que estão há mais de 1 ano e meio em poder dos terroristas do Hamas. O escritório do premier divulgou uma carta em que Netanyahu indica o presidente americano ao Prêmio Nobel da Paz. Os esforços de Trump trouxeram mudanças drásticas e criaram novas oportunidades para expandir o círculo de paz, escreveu. No mês passado, o Paquistão também anunciou que iria indicar Trump ao prêmio pela mediação do conflito entre o país e a Índia. O trabalho dos indicados é avaliado pelo Comitê Norueguês do Nobel. A indicação de Trump seria para a premiação de 2026. No ano passado, a escolhida foi a organização japonesa Nihon Hidonkyo, de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, que luta pelo desarmamento nuclear. O presidente Lula afirmou que os países do BRICS não vão aceitar reclamações de Donald Trump. A declaração foi feita durante um encontro com o primeiro-ministro da Índia, em Brasília. Lula e Narendra Modi assinaram 6 acordos bilaterais nas áreas de segurança e combate ao terrorismo, energia renovável, agricultura e transformação digital. O primeiro-ministro da Índia destacou que a expectativa é que o comércio entre os dois países alcance 20 bilhões de dólares nos próximos anos, o equivalente a 109 bilhões de reais. Em 2024, o fluxo comercial foi de cerca de 60 bilhões de reais. Já o presidente Lula defendeu que os dois países sejam incluídos como membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. É inaceitável que países do porte da Índia e do Brasil não ocupem assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Somos aliados naturais na resposta a um dos maiores desafios do nosso tempo, a erradicação da fome e da pobreza e o enfrentamento à mudança do clima. Lula voltou a rebater as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas adicionais aos membros do BRICS. O presidente defendeu que os países que fazem parte do grupo são soberanos e não aceitam interferência externa. A gente vai dizer ao mundo que nós não queremos uma segunda guerra fria. Nós queremos um comércio livre, nós queremos um multilateralismo. Nós queremos mais democracia e nós queremos mais respeito à soberania dos nossos países. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o Brasil negocia um acordo com os Estados Unidos para evitar o aumento das tarifas anunciado por Donald Trump. Segundo o ministro da Fazenda, uma comissão do governo discute com os Estados Unidos um acordo bilateral que reduziria as taxas aplicadas aos produtos brasileiros. Os Estados Unidos têm superávit na América do Sul.
Eu já transmiti isso ao secretário de Estado do Tesouro americano, dizendo que não fazia sentido você tributar uma região, né, que compra mais do que vende para os Estados Unidos. O ministro ainda pediu um esforço concentrado de corte de gastos para que a meta fiscal seja cumprida. É uma tarefa dos 3 poderes cumprir a meta do ano. Se cada poder for usar das suas prerrogativas para ampliar o gasto, nós vamos ter mais dificuldade de cumprir a meta. A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, notificou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 2 empresas de mídia ligadas ao presidente Donald Trump acusam Moraes de violar leis americanas ao censurar perfis em redes sociais. O ministro tem 21 dias para responder e, se não se manifestar, uma sentença pode ser emitida à revelia. E a terça-feira foi mais um dia de muito calor em diferentes países da Europa. Na França, um aeroporto teve que interromper as operações por causa de um incêndio florestal. O fogo atingiu uma área próxima à pista do aeroporto de Marseille. Por questões de segurança, pousos e decolagens foram suspensos. Na região da Catalunha, na Espanha, 2 pessoas morreram nos incêndios florestais. Os moradores de áreas de risco estão sendo retirados e 18 mil pessoas foram orientadas a não saírem de suas casas. Na Grécia, a Acrópole de Atenas, importante local histórico e turístico, vai fechar nas horas mais quentes do dia. A previsão, lá na Grécia, é de até 42 graus. E agora vamos para a Itália, onde um homem morreu ao ser sugado pela turbina de um avião. Esse acidente aconteceu no aeroporto da cidade de Bérgamo, um dos mais movimentados da Itália. Um homem ainda não identificado invadiu a área reservada para as manobras dos aviões. Ele foi então sugado pelo motor de uma aeronave que estava se preparando para decolar. O aeroporto suspendeu as operações por quase 2 horas. De volta ao Brasil, um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados prevê punição para motoristas que forem pegos abandonando animais na rua. Estava na hora, prática cruel, muito comum em várias regiões do Brasil. O flagrante foi feito durante a madrugada em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. O motorista para o carro, abre a porta, põe o filhote de cachorro para fora e vai embora. Tudo ocorreu na frente da casa da Pamela. Ela se preparava para sair quando ouviu a movimentação. Mas até então eu não tinha entendido que era um abandono. Coloquei o cachorro para dentro e quando eu retornei, que eu puxei as imagens, eu vi que era um abandono. É uma sensação de impotência e impunidade, porque uma pessoa que faz isso, ela tem certeza que ela não vai ser pega. O abandono de animais é considerado crime ambiental, com pena de 3 meses a 1 ano. Em casos envolvendo cães e gatos, a punição é mais severa, com reclusão entre 2 e 5 anos, além de multa e a perda da guarda do animal. Para ampliar o combate a esse tipo de prática, um projeto de lei em trâmite na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados prevê tornar o abandono de animais infração de trânsito gravíssima, com multa e suspensão da carteira de habilitação por até 18 meses. No Brasil, infelizmente, a gente só pode buscar a mudança de um comportamento com a legislação mais dura, que é o que nós estamos querendo com a aprovação dessa lei muito importante. Essa advogada especialista em direito animal explica que hoje o abandono de animais dificilmente é enquadrado como maus tratos, o que dificulta as punições. Essa lei vai ser boa porque a população que vai fiscalizar, porque se você esperar que o Estado fiscalize, ele não vai fiscalizar. Então a população vai fiscalizar a ponto de denunciar. O filhote resgatado por Pamela encontrou um novo lar, a casa da Emanuele, que soube do caso e decidiu adotá-lo. Agora, o cachorrinho tem nome, Marley. E hoje ele está bem feliz, isso eu garanto, que ele está bem cuidado, bem amado. É um sentimento de gratidão, mas ainda eu me sinto que não está completo, porque a pessoa que fez isso precisa, né, ser punida. Mas é um sentimento maravilhoso de saber que pelo menos um cachorro conseguiu um lar, né? 2 homens foram presos em Minas Gerais, suspeitos de envolvimento no desvio de mais de 100 milhões de reais de clientes de uma agência bancária de Belém.
O açougue na periferia de Contagem, na Grande Belo Horizonte, funciona normalmente, mas o dono foi preso por suspeita de envolvimento num furto milionário. Bruno Marques, de 28 anos, se preparava para sacar R$2 milhões nesta agência bancária em Belo Horizonte. Os investigadores já monitoravam o empresário a pedido do próprio banco. É que a instituição foi alertada de que o dinheiro depositado na conta do açougue dele tinha sido desviado de clientes de um outro banco em Belém na semana passada. Segundo a polícia, a dupla apresentou o documento falso da venda de um imóvel para justificar o depósito. Eles têm contato com essas pessoas que são envolvidos, que fazem parte de uma organização criminosa bastante estruturada, com um know-how nesse tipo de crime. A quadrilha teve acesso ao dinheiro após um ataque cibernético. O gerente de uma agência em Santa Inês, no Maranhão, usou um dispositivo eletrônico para conseguir as senhas dos clientes de uma agência em Belém, no Pará. R$107 milhões foram distribuídos em contas de diversos bancos em pelo menos 10 estados. O gerente que participou do desvio foi preso no Maranhão. Até agora, já foram recuperados R$66 milhões. A polícia ainda trabalha para identificar outras pessoas envolvidas no esquema. Juliana Marins, a brasileira que morreu em um vulcão na Indonésia, foi homenageada hoje em Niterói, a cidade onde ela morava. Uma trilha e também um mirante na praia que a publicitária tanto frequentava. Agora levam o nome dela. A vista é encantadora. O caminho que leva até o mirante, com o visual da Praia do Sossego, recebeu um novo nome: Juliana Marins. A iniciativa da Prefeitura de Niterói reuniu parentes e amigos da publicitária de 26 anos que morreu ao cair na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia. A irmã lembrou o espírito aventureiro de Juliana. É a personificação da Juliana, é uma praia onde as ondas são fortes, mas ao mesmo tempo você chega lá é uma calmaria gigantesca. Na Indonésia, as equipes de resgate que atuam no Parque Rinjani passaram por um treinamento intensivo de resgate vertical com o objetivo de aprimorar as habilidades técnicas neste tipo de terreno. O voluntário Abdu Agan participou do encontro. Ele foi decisivo no resgate do corpo da brasileira. O laudo das autoridades do país asiático indicou que a causa da morte foi hemorragia interna 20 minutos após uma queda. O laudo de uma nova necrópsia feita aqui no Brasil na semana passada deve sair nos próximos dias. A família de Juliana Marins aguarda o resultado para decidir se irá processar o governo da Indonésia por uma suposta negligência no resgate da jovem. Certamente ela não gostaria de ser lembrada dessa forma por conta de uma tragédia. Mas eu sei que ela está feliz porque ela deixou um legado. Essa agora é para quem está de olho num carro e acha que os leilões podem ser uma boa opção. Vale tomar cuidado. Criminosos estão falsificando páginas de leiloeiros conhecidos e credenciados. Foi com um clique que este empresário, que prefere não se identificar, perdeu R$200 mil num suposto leilão online de veículos. Eu pesquisei o site inteiro, pesquisei as pessoas que estavam envolvidas, o nome do leiloeiro, que ele era verdadeiro. E não tinha nenhum processo, não tinha nada que desmerecia, que indicava que realmente era falso, né? Os criminosos usaram o nome de um leiloeiro credenciado. A vítima chegou a participar de um leilão online, mas era tudo falso. E como se tratava de um golpe, o empresário saiu vencedor. Ele fez o pagamento via Pix e ficou esperando a entrega do carro, o que nunca aconteceu. Todo pagamento de arrematação de qualquer produto tem que ser feito no site, na conta do leiloeiro. Então não pode ser na conta de terceiros. Enviamos uma mensagem ao site de leilão. O nome informado é de um profissional registrado na junta comercial, mas o endereço oficial é outro. Os criminosos usavam sites de reclamação para registrar queixas de veículos com defeitos. Tudo para comprovar a entrega dos veículos supostamente arrematados. De acordo com a Associação dos Leiloeiros Oficiais, há mais de 3.600 sites falsos identificados no país. Esses domínios .com.br, eles dão uma certa capacidade do poder público, das autoridades fiscalizarem. Então, você já mata uma grande possibilidade de cair num golpe. Segundo, que a gente sempre chama a atenção, é que as pessoas observem se de fato estão participando de um leilão. Nos tribunais de justiça de cada estado e também nas juntas comerciais,
É possível verificar se um leiloeiro é credenciado e se o site é verdadeiro. A pesquisa pode evitar ser enganado. O que eu aconselho as pessoas é realmente não fazer 100% virtual. Ver, conhecer o lugar, conhecer o leiloeiro e ver o carro. A cada 16 segundos, gente, um brasileiro é vítima de estelionato. Foram quase 2 milhões de casos nos últimos 5 anos. Na reportagem de hoje da série especial, você vai ver como um engenheiro foi enganado e perdeu R$750 mil. Terceiro andar de um edifício comercial, zona norte de São Paulo. Numa sala alugada, funcionava a central telefônica do crime, com direito a roteiro a ser seguido. Pergunta para a pessoa se ela tem conta, aí você pergunta para ela se ela recebeu algum link em acesso, aí ela fala que não. Eles tinham um banco de dados de clientes de alto padrão, e aí eles gastavam mais tempo, eles investiam mais, eles estudavam essa vítima para que eles pudessem obter o convencimento. O disfarce de operadores de telemarketing incluía crachás e mensagens motivacionais. Mas não durou muito tempo. Tanta ostentação levantou suspeitas, como conta uma testemunha que não quer se identificar. Seu carro de luxo. O estelionato funcionava assim. Um criminoso ligava para o alvo alertando sobre transferências bancárias de valores altos e recomendava um número 0800. Então a própria vítima fazia a ligação, que era direcionada para a falsa central. O atendente fingia oferecer ajuda, mas a intenção era invadir celulares e contas bancárias. Tudo muito convincente. O engenheiro aceitou até entregar o aparelho desbloqueado para um motoboy que dizia estar a serviço do banco e foi buscar o telefone na casa da vítima. Assim que acessaram os cartões digitais no celular da vítima, os estelionatários foram às compras. Estiveram em lojas sofisticadas de grifes internacionais. Em poucos minutos, sacolas cheias. Quase R$750 mil em artigos de luxo. Repare nos dois homens que passeiam num shopping da zona sul de São Paulo. Com 3 sacolas nas mãos, eles entram em mais uma loja para gastar o dinheiro da vítima. Os casos de estelionato dispararam no país. Já ultrapassam os de roubos há 5 anos. São quase 2 milhões de queixas por ano. A cada 16 segundos, um brasileiro é enganado e perde dinheiro. A gente não vê mais, como era no passado, notícias de roubo de banco, explosões de caixa eletrônico, porque eles estão migrando o crime para o digital, no qual eles ficam de forma mais anônima, tem uma facilidade de dissipar esse dinheiro de uma forma muito mais rápida. No ano passado, os prejuízos com golpes e fraudes passaram de 12 bilhões de reais. As instituições investem cada vez mais em segurança e prevenção de crimes cibernéticos. Em caso de transações suspeitas, os clientes recebem mensagens de alerta. Se eventualmente alguém entrar em contato, se passando por uma central telefônica, e pedindo seus contatos ou dizendo que tem algum problema na sua conta, desconfie, desligue e de um outro aparelho entre em contato com a central telefônica oficial do banco para verificar. Mesmo quem não perde dinheiro pode ser lesado. Os dados da Vera foram usados por uma quadrilha para adquirir 4 linhas telefônicas. Ela ficou assustada quando soube que era investigada pela polícia. Compra-se o chip em banca de jornal e com esses dados que eles roubam, eles validam o chip. Eu quase tive um treco. Os números foram cancelados depois de um boletim de ocorrência. A Vera precisou contratar um advogado e reunir provas da inocência. Ela se sentiu absolutamente constrangida, ficou super ansiosa. Ela teve que despender o tempo dela para tentar resolver uma situação em que ela não deu causa.
Mudanças na lei permitiram punições mais severas. Se os estelionatários agem nas redes sociais, telefonam ou enviam mensagens, a pena pode chegar a 8 anos de prisão. Por não ser um crime violento, o número de condenados ao regime fechado é pequeno, menos de 0,5% do total de detentos. E tem ainda a alta reincidência. Esse perfil psicológico do estelionatário, que ele parece que ele tem prazer de enganar. Ele se sente bem enganando os outros. Ele termina o dia dele, se ele enganou 10 pessoas, ele ganhou o dia. Ele se sente a pessoa mais importante do mundo. Então ele tem esse complexo de superioridade em relação ao outro. Olha que coisa absurda, olha como nós estamos vulneráveis. Fácil para o bandido, difícil para o inocente. A defesa dos envolvidos na falsa central telefônica disse que vai provar a inocência dos clientes ao longo do processo. O advogado de um dos homens flagrados com sacolas de lojas de luxo, depois de enganar um engenheiro, informou que ele é inocente. A defesa do outro suspeito que aparece nas imagens disse que o processo ainda está em curso e que todas as alegações serão esclarecidas no momento oportuno. Essas foram as notícias de hoje. À 00:30 tem mais Jornal da Record. E você pode conferir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com o 2º episódio de Paulo, o Apóstolo. E logo depois tem a nova temporada de Reis, uma super prova especial e a formação da última DR da temporada no reality Power Couple. Não perca. Boa noite. Boa noite e bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.